Seja muito bem-vindo ao programa Pratique-se. Estamos começando mais um episódio. Eu ia dizer aqui essa noite, mas talvez vocês estão assistindo sim pela TV Mon ou através de um link aí que vocês encontraram o nosso vídeo no YouTube. A gente também tem todos os episódios aí que ficam salvos no nosso canal da TV Mon. Hoje com um convidado especial, a gente vai trocar uma ideia aqui um pouco sobre vai ter futebol, talvez vai ter samba, né? A gente não pode prometer aqui, mas vai ter também projeto social, bastante exemplo, que é o que a gente quer trazer, o que a gente gosta de trazer para vocês aqui nesse programa. Vou apresentar vocês, até pelo nome dele, que é Eduardo Vercelesi. Vou pedir que tu até te apresente pelo apelido, né? Que para alguns, a gente falando no Eduardo, a gente até brincou aqui, o Eduardo às vezes alguém não conhece, mas o Páscoa o pessoal conhece, né? Boa noite aí, bem-vindo. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, eu sou mais conhecido como da Páscoa do que Eduardo Vercelesi, né? Eduardo é só na família mesmo, né? Em casa. Então, através do futebol, eu recebi esse apelido aí com 8 anos e carrego ele até hoje, né? Então, aqui na cidade, aqui no estado onde a gente disputa campeonatos, o pessoal tudo envolvido com futebol me conhece mesmo por da Páscoa. Chegar num clube e perguntar o Eduardo Vercelesi, esses caras vão ter que pensar, ver quem é. E a origem é do futebol, então? Isso, iniciou tudo, né? Na época dos campinhos. E dá para contar ou é proibida a história? Como é que é? No outro programa. Outro caso. No outro dia a gente conta a origem do apelido. Sim. Mas se originou assim, no bairro, né? Que antigamente a gente chamava de vila, né? E campinhos de futebol que a gente mesmo fazia. E tinha um rapaz que botava apelido em todo mundo e aí ficou. Pegou. E aí eu vim carregando esse apelido aí. Show de bola. Me formando como pessoa e carregando esse apelido. E para nós, assim, eu também te conheço a partir do futebol, né? Nosso campeonatinho aqui do Cantegril. Mas queria que tu contasse um pouco assim, como é que é, o que é o futebol na tua vida. Depois a gente vai falar especificamente até no próximo bloco no projeto social bacana que ele faz parte. Tu criou, né, na verdade, né? Então queria que tu contasse um pouco do futebol, o que ele trouxe para ti na tua vida, se ele o que ele é trabalho, é lazer, é brincadeira, né? Que a gente levou para um tom de brincadeira, mas para ti é muito mais que isso, né? Exatamente. O futebol na minha vida, cara, sempre quando a gente vai falar em público, apresentar assim, a gente fala da importância do esporte, de exercitar, de incentivar, de fomentar, né, nas crianças e qualquer faixa etária, né? Mas particularmente tentando resumir, o futebol foi tudo na minha vida. Primeiro em escola, depois em clubes da cidade, fora da cidade, queria ser um grande jogador, tentei, cheguei a jogar por um bom tempo também. Quando eu vi que eu não ia ser aquele grande jogador que eu sonhava ser, eu fui estudar, aí a minha cabeça abriu para outros lados, fui conhecendo outras pessoas. Então, aí depois de me formar, ou mesmo estudando, eu já comecei a trabalhar com escolas de futebol, com escolinhas, com campeonatos. Então hoje estou quase completando 46 anos e a minha vida toda, se perguntar para mim o que é a tua vida, uma palavra resume, futebol. Uma prática, uma paixão, hoje o meu trabalho e hoje eu ensino e hoje eu ajudo crianças, né, de projetos sociais que a gente tem que está muito forte, como tu mesmo falou. Então o futebol para mim assim, ele foi muito importante, que meu pai utilizou ele também para me trazer para um lado legal da vida, assim, não me envolver com drogas, não me envolver com marginais, né, que existem, infelizmente, na nossa sociedade, né, que nos levam para coisas bem piores do que uma bebida ou um cigarro. Então, ele trabalhou muito bem isso, ele e minha mãe comigo e com meu irmão, e eu me grudei nisso, de praticar exercício, de ter o corpo saudável, me preparar para os jogos, descansar. E esse início, quem te levou foi a família, então, ou foi no colégio? Esse que tu comentou que tu começou bem cedo, foi mais, gostei do colégio. Não, em casa meu pai já gostava. Foi em tudo. Meu pai também chegou a jogar profissionalmente no clube, no Esportivo de Bento Gonçalves aqui, em São Borja também, que era a cidade que ele vinha, e jogava na empresa, aquele social, né, de churrasco, os amigos. Sim. Que nem tu falou do Cantegril, que é uma coisa muito importante na vida da gente também. Então, foi trazendo aquilo para mim e comecei na vila, né, nos campinhos que a gente fazia, jogava com os mais velhos, enfim. Depois na escola, e aí depois no América, o falecido Seu B foi meu primeiro treinador com 10 anos, então. E ali eu comecei a pegar aquele gosto pelo futebol e que virou, como eu falei antes, minha vida, minha paixão. E hoje eu ensino, hoje eu incentivo, né? Claro que sempre quando eu falo o esporte, qualquer esporte, ele é legal na vida da pessoa,
Mas eu particularmente, sempre que tenho propriedade para falar hoje, é sobre o futebol, né? Porque a gente está aí, eu estou há 24 anos trabalhando com futebol. Sim, ele tem esse cunho social, né? Ele nos ensina muito, sem precisar tu pegar uma prancheta ou precisar te falar, tu tá exercitando quando tu tá jogando bola, o teu trabalho em equipe, né? Claro. Tu tá aprendendo a dividir, aprendendo a, pô, eu vou correr ali porque o meu lateral subiu, eu tenho que cobrir ele. Então a gente tem vários outros valores, não só físicos, que a gente acaba indiretamente aprendendo, né? E respeitar os outros também. O esporte em geral, né? Que nem tu falou, não só o futebol. Não só o futebol, claro. Eu falo muito porque minha vida toda foi envolvida nele, né? Sim. Mas hoje a gente vê que todo o esporte, né? Toda a arte, todo o trabalho bem orientado com professores, né? Eu enfatizo bastante isso porque tem muita gente que tem vontade de fazer as coisas, mas às vezes faz da maneira mais rápida e não quer estudar para se preparar para ser um professor daquele esporte ou daquela cultura, né? Que nem a música hoje. Então, claro que não é ruim, mas eu acho que as pessoas devem se preparar, né? Então, eu valorizo muito o professor. O professor, ele é uma classe assim, que às vezes não é muito bem reconhecida na nossa sociedade, no Brasil, mas ela é fundamental. Lá na escola, para a criança estar estudando, que é super importante isso, senão a gente, estudando, já está difícil de levar essa vida, imagina quem não tem o incentivo e a oportunidade de estar estudando, estar praticando algum esporte. Então, é fundamental isso, mas a sociedade, o esporte, o jogo, o futebol, ele aproxima as pessoas, né? Por mais que a gente brigue num jogo, se empurra, sim, mas né, nós muitas vezes até se empurrava lá. Sim. Aí hoje a gente está aqui, tu está apresentando um trabalho super legal, super honrado de estar participando e ele fica pro resto da vida, né? Não, alguns amigos meus eu conheci dando cotovelada, se empurrando, que a gente falou no futebol. É verdade. Depois, acabou ali, é aquilo ali, que é uma das coisas que tu aprende também, a dividir, isso aqui é brincadeira, aqui depois vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, né? Ou trabalho, né? Enfim, quem não vive do futebol, outro dia vai trabalhar no escritório, enfim, não pode estar machucado, né? Tem que exatamente. Mas, cara, legal que tu falou, como a gente está na internet aqui também, eu gosto de falar que bastante gente, às vezes, procura um atalho ou procura, assim, vou ver um vídeo e vou aprender. Pô, bastante coisa a gente pode, sim, ver, aprender. Mas, cara, sempre que envolve saúde, é legal o cara procurar profissional, né? Com certeza. Procurar alguém que sabe te orientar, porque, pô, é teu corpo, é tua máquina, é tu que vai fazer tu ir e vir, enfim, né? Não, com certeza, porque hoje com a facilidade das mídias, né, a gente pode observar um treino do Real Madrid, a gente pode observar o professor de música não sei de onde, mas é diferente. A gente está vivendo, né, ainda, né, esse momento de pandemia que todo mundo começou a estudar através da home office, a trabalhar, a estudar. Aprende-se, mas que seja do outro lado um profissional da área para te ensinar. Porque muitas vezes quando se fala da saúde, a pessoa pode estar se prejudicando ao invés de estar praticando o esporte, né? Então, só que as pessoas que não têm o conhecimento disso vão ver o reflexo lá na frente com o seu filho ou consigo mesmo, dependendo da idade da pessoa. Não, pode jogar, porque como a minha mãe fala, criança, ela come qualquer coisa, ela corre o dia inteiro, ela pula, ela pode fazer um trabalho totalmente errado. Não vai estourar agora, mas lá na frente vai estourar. Aí a pessoa, tô com problema aqui, problema, às vezes não sabe por quê. Porque o trabalho lá na base foi feito errado. Então, eu valorizo muito a questão assim, das pessoas procurarem os profissionais da área, para tudo, para saber que aquela pessoa ali estudou para aquilo, se preparou para aquilo, para te atender da melhor maneira possível. E a gente, hoje em dia, tem escolhas, né? Pode escolher um ou outro e procurar se sentir bem onde acha que é melhor, né? Mas eu acho que a saúde tenho certeza, a gente tem que preservar ela sempre. Então, eu que trabalho com criança, a gente cuida muito isso. A gente, por mais que esteja mais 24 anos trabalhando, a gente está sempre aprendendo, sempre, pois lidamos com os pais, que têm os filhos que são a joia mais preciosa, que mexe com emoções das pessoas. Então a gente também vai se construindo a todo momento e aprendendo com os pais, com os alunos, com os atletas. Hoje nós temos atletas no Fera também, não só um trabalho social, mas a gente vai até entrar depois mais nesses projetos, mas tu tens daí hoje o Fera, que é a tua atividade, né? Sim, sim. E tu tem a parte, esse projeto social, ou é dentro do Fera? Como é que é? Só para a gente já dar uma pincelada também na tua atividade hoje como profissional, né? Até para recomendar, né?
Pessoal que... Exatamente. Né? Pessoal que quiser, o Fera está lá para atender, tem todas as faixas etárias. Já está voltando, já está na atividade normal? Os jogos estão voltando já. A gente ficou 1 ano e meio aí sem ter campeonato, então está voltando tudo devagarzinho, mas está voltando, né? A gente está com uma esperança bem positiva do cenário que a gente está vivendo. Então, o Fera hoje, resumindo, trabalha em 3 linhas. As escolas de participação, onde o menino vai querer fazer uma atividade. As equipes de competição, onde os meninos são selecionados os melhores para competir a nível estadual. E o nosso projeto social, tudo envolvendo futebol, que são as crianças carentes, crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, que fazem parte do nosso projeto sem custo algum. Então, todos estão inseridos num negócio só, que é o Fera, futebol. Tudo coisa boa, saudável, educação, disciplina, competição, derrotas, vitórias, educar. Esse é o nosso trabalho. E a gente atende essas 3 linhas, então depois a gente dá uma... E de qual faixa de idade que é dos meninos? Ali? A partir dos 14 anos até os 17 anos. 14 desculpa, 4 anos. Os 4 anos, 4 anos aos 17. Eu vi uns pequenininhos quando eu dei uma olhada lá. 4 anos de idade já pode estar fazendo o aquecimento, já entrando na escolinha no Fera, e a gente atende até os 17. E legal que tu falou, e todos de realidades diferentes. Isso. No Fera, no projeto Total, na atividade do futebol, eles todos compartilham o mesmo espaço, as mesmas atividades. Esse é o grande lance da inserção social, né? Então, se hoje vocês acompanharem os jogos, os treinos, tu vai chegar lá, as crianças vão estar todas uniformizadas, misturadas de classes, que para nós isso não existe, né? A gente sabe que tem, mas nós trabalhamos com igualdade. A única divisão é de idade, no máximo, talvez... As faixas etárias separadas e ponto. Tu vai chegar lá, tu não vai saber quem é o da competição, quem é o que está iniciando hoje na atividade como educativo e quem é o menino que está no projeto social, que precisa de ajuda. Então a gente trabalha há um bom tempo já com isso e o nosso projeto social hoje é um carro forte nosso. Assim, a gente tem grandes apoiadores, a gente conseguiu um projeto federal, aprovar a nível federal. A gente está na luta, tá? Uma coisa está andando bem para frente, assim. A pandemia deu uma seguradinha, mas a gente conseguiu se manter. Tu comentou, né, que tem 24 anos e, bom, acho que a gente pode dizer vários segmentos, vários negócios que têm 24 anos provavelmente não passaram por um momento, não teve pandemia, né? Nesses 24 anos a gente nunca viveu isso. Exatamente. Mas para vocês, assim, vocês logo conseguiram se reinventar, assim, logo vocês, não digo se reinventar no mesmo dia, que é difícil, né? Mas vocês ficaram na turma ali, pô, vai ser 15 dias, vai passar? Ou não, já vamos mudar, vamos diminuir turma, vamos fazer parceria com, não sei se a gente loca um lugar, enfim. O que foi, assim, a reação de vocês para si? Pô, temos que fazer uma coisa, o que vamos fazer? Na verdade, esse reinventar, né, isso faz parte do Fera há 24 anos, na verdade. A gente está sempre se reinventando. A pandemia, ela atingiu a todos, né, de maneiras diferentes, mas da mesma maneira, ao mesmo tempo, porque cada um no seu segmento teve que fazer uma coisa diferente para sobreviver ou não, né? A gente sabe de muitos negócios que tiveram que fechar, infelizmente, pessoas desempregadas, mas a gente conseguiu criar situações. A gente ficou um mês parado ano passado, um mês esse ano, e sempre na expectativa, vai liberar, vai passar, né? Tinha muito, pode ter pego a questão também, o lockdown, né? Teve cidade fez, teve cidade não fez, enfim, mas o contato pessoal, quem precisava, tinha que fechar, não tinha, né? Tu não tinha teleentrega de chute a gol, não tinha uma teleentrega de como ensinar a jogar bola, né? Não tem. Cada segmento teve as suas dificuldades, né? A gente conseguiu se reinventar, que todo mundo fala essa palavra, de uma maneira bem imediata, assim. Alguns municípios, como tu falou, que não puderam manter a atividade. E a gente criou uma situação de atender de 2 em 2 a cada 30 minutos, com 10 minutos de intervalo para a troca dos meninos. Pedimos autorização no município para fazer isso, em lugares abertos inicialmente, depois a gente pôde atender no ginásio também, que quando foi a ideia de um professor nosso, Jorginho, de atender adultos, porque os adultos não podiam estar jogando horários e jogos, e a gente começou a atender um funcional do futebol com os adultos, já chegamos a ter 70 alunos fazendo atividade. Foi uma maneira da gente se manter também, o grupo de professores todos que a gente tem, né? A gente conseguiu manter todo mundo trabalhando, recebendo
Em alguns meses a gente teve que baixar um pouquinho o salário de todo mundo pra gente, mas a gente literalmente deu as mãos e se abraçamos. Vamos passar por isso. Passamos. E agora com o retorno dos jogos, devagarinho, tudo está voltando a quase um normal. A gente já viu que o pior já passou dessa pandemia para nós. Né? Então, tu vê que como é importante o cara realmente assim não tá acomodado, né? Que nem tu falou, pô, legal que você falou, a gente não se reinventou, a gente tá sempre ligado para fazer algo diferente. Então, isso com certeza para vocês, não digo que impactou menos, mas foi mais fácil tenho que arrumar uma alternativa, não vou chorar, não vou espernear, né? Vamos pedir autorização, vamos fazer o que dá. Saiu um novo negócio, uma turma nova, né, de funcional. Até hoje o pessoal pede, mas agora como está tendo os jogos, né, não tem onde a gente atender. Que voltou a locação de quadra. E o pessoal também está jogando, enfim, aí é uma minoria agora que quer, mas foi uma coisa que foi legal, foi um período legal. Então a gente sempre busca estar na frente. O pessoal às vezes pensa que Grêmio e Inter é o melhor trabalho do mundo, que aqui é interior, né? É a escolinha, lá no interior. Não é. Hoje a gente é referência e eu sei disso, porque hoje eu trabalho com muitas pessoas que migram no futebol brasileiro, vão para o Vasco, vão para o Flamengo, o pessoal que está aqui no Grêmio e no Inter, e eles sempre reconhecem o nosso trabalho, porque a gente realmente sempre está atento e tem que estar para qualquer segmento, né, Fernando? E a gente busca sempre isso, porque só o futebol em si já traz uma bagagem que tu tem que estar se renovando todo ano. A cada meio ano tu tem que renovar a parte técnica, a parte física principalmente, evoluiu muito a parte física, o treinamento físico. Mas a gente fica mais atento ainda em lidar com pessoas que são crianças. Então, às vezes, alguns clubes esquecem isso. E a gente aqui no Fera, a gente procura muito isso. Eu e o Fábio Klein, que é o meu sócio, desde o início, na verdade, o Fábio iniciou. Eu entrei depois, ainda um pouquinho, então eu devo ter 22 anos de Fera e 24 anos de Eu vou te pedir também agora, até para a gente fazer o pontual aqui, de o que começou antes, se foi o Fera Escolinha ou se foi o Fera vamos fazer o projeto social, para a gente entrar no projeto social, que daí a gente já faz uma pausa aí para o próximo bloco, falar do teu projeto social. E tu me contar como é que foi que vocês pensaram aí nessa ideia.